Olá, alunos, eu sou a professora Nancy de Matemática, de volta na terceira temporada do Anota Aí. Hoje vamos rever a regra de 3, certo? Porém, antes de entrar na regra de 3, nós vamos recordar grandezas. E o que é grandezas? É tudo o que posso medir ou comparar, certo? Isso aí é grandezas. As grandezas elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Essa grandeza de A, quando é que ela é diretamente proporcional? Quando ela está de A para B, uma divisão, né? Onde, aumentando a grandeza em A, aumentando a primeira grandeza, a grandeza B aumenta também na mesma proporção. Isso daí torna uma grandeza diretamente proporcional e K sempre vai ser a constante. Inversamente proporcional. Quando é que uma grandeza é inversamente proporcional? Vocês já viram isso anteriormente e sabem que quando a grandeza A aumenta ou a B, certo? A outra diminui. Então, isso aí se torna grandeza inversamente proporcional. Se eu aumentar uma grandeza, a outra diminuir, eu já sei que está se tratando de grandezas inversamente proporcionais. E como é que eu classifico as grandezas? Inversa ou direta? Vou classificar aqui. Horas e tempo de execução. Gente, horas. Eu tenho 2 horas para executar um serviço. Eu tenho horas e tempo de execução, né? Aí, esse tempo de execução, se eu tenho, meu tempo de execução era 40 minutos, eu tinha 2 horas. Se eu aumentar o meu tempo de execução, o que é que vai acontecer? A hora e tempo de execução de qualquer serviço, eu tenho um serviço para executar. E qual é o meu tempo de execução? Você tem 30 dias, vamos supor assim, 30 dias para executar esse serviço, certo? Beleza. Se eu aumentar a minha hora de trabalho, o que é que vai acontecer com o meu tempo de execução? Ele vai diminuir, certo? Então, essa grandeza aqui, ela é inversamente proporcional. Velocidade, distância. Se eu for a 90 quilômetros para Socorro, eu chego lá em Socorro. E se eu for a 100 km por hora, também vou chegar em Socorro. Independente da distância, ou eu posso percorrer mais distância, dependendo da velocidade, ou menos distância, dependendo. A velocidade e a distância, ela não vai estar se contradizendo. Então, mesmo aumentando a minha velocidade, a distância vai permanecer a mesma. Então, eu vou aumentar, a minha distância também vai aumentar, porque quanto mais eu coloco minha velocidade, minha distância vai aumentando. Então, essa daqui é uma grandeza diretamente proporcional. Venho para aqui, quantidade de trabalhos e quantidade de trabalhadores e trabalhos. Quantidade de trabalhadores. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, o que é que acontece com o trabalho? Também vai aumentar, certo? Eu aumentei a quantidade de trabalhadores, minha quantidade de trabalho vai aumentar, ou seja, minha produção também vai aumentar. Então, ela aqui também é uma grandeza diretamente proporcional. Distância e tempo. Se eu digo que vou lá no centro da cidade e eu pego o carro, certo? E vou, eu vou tirar em 20 minutos a distância. Se eu aumentar a minha distância, meu tempo, o que é que vai acontecer? Vai aumentar também. Então, ela também é uma grandeza diretamente proporcional. Velocidade e tempo. Se eu vou a 80 km por hora, meu tempo, vamos supor, é em 2 horas, a uma determinada cidade. Mas se eu for a 100 por hora, o que é que acontece com o meu tempo? Ele é reduzido. Então, essa grandeza é inversamente proporcional. Quantidade de trabalhadores e tempo. Se eu tenho 50 pessoas trabalhando para mim, e eles trabalham durante 8 horas por dia.
para fazer um determinado serviço. Se eu aumentar o meu tempo de trabalho, certo? O meu tempo de serviço, a quantidade de trabalhadores, se eu aumentar o meu tempo, o que é que vai diminuir em relação, se eu aumentar a quantidade de trabalho, o que é que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir, porque se eu tinha uma quantidade de trabalhos para fazer em, vamos supor assim, em 12 horas. Aí eu tinha 8 pessoas trabalhando para mim para fazer isso em 12 horas, ou 50 pessoas trabalhando para mim para fazer isso em 12 horas. Mas se eu aumentar para 100, esse meu tempo para fazer esse mesmo trabalho, o que é que vai acontecer em relação a ele? Vai diminuir. Então, essa grandeza, a quantidade de trabalhadores e tempo, ela é inversamente proporcional. Por que eu preciso saber disso? Porque na regra de 3, eu preciso, certo? Saber se ela é uma grandeza inversa ou uma grandeza diretamente proporcional. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, bem simples, né? Um aparelho é outra coisa. A regra de 3, ela pode ser simples ou composta. Quando é que ela é simples? Quando ela só tem 2 unidades trabalhadas. Quando é que ela é composta? Quando ela tem 3 ou mais unidades para trabalhar. Um aparelho consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Um aparelho. Então, eu tenho aqui quantas unidades? O hectare, minutos. Então, eu tenho aqui hectares, vou botar H para hectares, 2 hectares, minutos, coloco 40. Só que embaixo diz quantos hectares, então a pergunta ele quer saber em relação a hectare. Então, quantos hectares, coloco lá o X, certo? Em hectares, seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas. Repare que uma unidade está em hora, a outra unidade está em minuto. Tudo tem que estar, se ali está minuto, o que estava em hora eu tenho também que transformar em minutos. Então, eu chego aqui, 2 horas corresponde, se 1 hora é 60 minutos, 2, 120. Então, eu chego aqui e coloco 120, porque corresponde a quê? A 2 horas. E agora, professora? Se 2 hectares, se em 40 minutos eu irrigo 2 hectares, 120 minutos eu vou irrigar mais hectare. Repare que aí vai aumentar. Então, o que é que eu vou fazer? Se aqui vai aumentar, então eu vou colocar 2 sobre x igual, elas são o quê? Diretamente proporcional. Aumentando uma, a outra vai aumentar na mesma proporção. Então, vai ser 40 sobre 120. Posso cortar o zero, professora? Facilita. E agora, extremos e meios. Aí vem 4x igual a 24, que ficaria 24 sobre 4 igual a 6, o que? Hectares. 6 hectares, certo? Então, 6 hectares vai ser igual a 6. 6 hectares, ele vai ser irrigado em 2 horas. Dá para se irrigar 6 hectares. Então, aqui é uma regra de 3 simples, onde eu possuo só 2 unidades, que é o hectare e o minuto, e preciso saber se essa grandeza era direta ou inversa. Como é que eu sei que ela era inversamente ou diretamente proporcional? Primeiro, eu estava trabalhando com hectare e minuto. A partir do momento que eu aumentei o minuto, o que foi que aconteceu com o meu hectare? Ele vai aumentar também para ser irrigado. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Dando seguimento ao assunto de regra de 3 simples e compostas, né? Para o anota aí, trouxe mais um exemplo com uma regra de 3 simples e com uma regra de 3 compostas, para que vocês possam tirar a dúvida, porque costumam cair muitas questões que envolvem grandezas e também regra de 3 no Enem. Vocês só têm que buscar
ler com calma a questão, porque nós precisamos entender o que a questão está pedindo, o que a questão está querendo. E muitas vezes, através de uma regra de 3, você resolve uma questão rapidinho. Então, aqui tem assim, uma lata de tinta é o suficiente para pintar 1 decímetro quadrado. Quantas latas serão necessárias para pintar a face de um painel retangular de 3 metros por 5 metros? Primeiramente, nós temos essa regra de 3 é o quê? Simples. Por quê? Ela só traz 2 unidades, que é o decímetro, né? Uma lata de tinta, a lata, e a medida. Ou seja, a área, né? Está em decímetros quadrados. O que eu vou fazer ali? A lata, ela pinta suficientemente 1 decímetro. Mas, professora, a outra parte, quantas latas de tinta serão necessárias? É o que eu quero descobrir. Para pintar uma face de um painel retangular de 3 por 5 metros, de 3 metros por 5. Então, aqui está em metro e não me está ao quadrado. Então, eu vou achar a área dessa lata aqui. Como é que eu acho a área? A área do retângulo é base vezes altura, então 3 metros vezes 5 metros, que é igual a 15 metros quadrados. Está em metro. E agora? Eu quero pintar uma área desse tamanho aí. Como é que eu vou pintar isso aí? Pronto, vou transformar isso aqui em quê? Em decímetro. Se eu estou em metros, para ir para a casa do decímetro, repare que meu número é o inteiro, 15. Se eu quero ir para a casa do decímetro, o decímetro é o vizinho do metro. É só multiplicar por 100, já que eu estou trabalhando área. Se eu vou multiplicar por 100, isso aqui vai ser igual a 1.500 decímetros quadrados. E agora? Agora ficou fácil. Uma lata, 1 decímetro. Quantas latas eu vou... no caso aqui, ele diz assim, que é 1.500 decímetros de área. Quantas latas eu vou precisar? Se uma lata é 1 decímetro, eu preciso de uma lata, 1.500 decímetros, eu vou precisar de 1.500 latas. Então, aqui só era fazer extremos e meios, x seria igual a quem? 1.500, o quê? Latas. Certo? Eu estou trabalhando tudo com decímetro. Se fosse metro, professora, seria a mesma coisa. Aqui você transformaria em metro, se a unidade de medida que ele pedir for em metro, você transforma o que está em decímetro em metro, ficaria 0,01, porque aqui está o quadrado. Pega esse aqui, ficaria 0,15 metros, aqui já está em metros, né? Já está em metros, pronto. E só era multiplicar o que tinha 0,01 por esse daqui, que é o 15. E daria do mesmo jeito. Nesse caso aqui, ele pediu tudo em decímetros quadrados, certo? Aí a resposta só é 1.500 latas que ele precisaria para pintar, seria necessário para pintar esse painel, né? E a composta? Por que é composta? Repare que aqui nós só trabalhamos 2 unidades, a lata e a medida diária. Aqui nós temos 20 operários, então operários, quantos são? Vou botar o P para operário, 20. Trabalhando 8 horas por dia, então horas por dia, 8. Fazem 40 cadeiras. Cadeiras, deixa eu passar para o lado de cá. Cadeiras, 40. Quantas horas por dia? Então, ele quer saber esse aqui, olha. Quantas horas por dia devem trabalhar 30 operários, certo? Para construir 15 cadeiras.
Do mesmo jeito que eu fiz a regra de 3 simples, eu faço a regra de 3 composta. Onde é que está o meu X ou a minha pergunta? O que é que ele quer? Horas por dia. Então, eu chego aqui, já coloco 8 sobre quem? X. Igual a quem? Só vou comparar o número de operário a horas por dia e o número de cadeira também a horas por dia. Se eu tinha 20 operários, trabalhava 8 horas por dia, se eu tenho 30 operários, lógico que eu posso diminuir a minha quantidade de horas trabalhadas por dia. Se eu vou diminuir, esse daqui vai ser o menor, certo? O menor. Então, aí, o que é que eu faço? Se aqui é o menor, quem está o menor aqui? O 20. Então, eu vou inverter a minha unidade. Então, vai ficar 30 sobre 20. No outro, tenho 40 cadeiras. Eu fabrico ela ou eu construo ela em trabalhando 8 horas por dia. 15 cadeiras, menos horas por dia. Então, não preciso, repare que eu diminuí a cadeira, logicamente a hora trabalhada e o dia também vai ser menor. Então, vão permanecer, ela é diretamente proporcional. Uma foi inversa e a outra direta. Professora, para facilitar, eu posso cortar o zero? Pode. Se quiser simplificar, também. Já facilita. Aqui ficaria 8 sobre x igual a quem? 120 sobre 30. Já posso cortar aqui e vou fazer o que, professora? Extremos e meio. 12x igual a 24. E quem vai ser x? É isso? É. Quem vai ser x? 24 dividido por 12, que é igual a 2, no caso aqui, 2 horas. 2 horas. Tá aí a minha regra de 3 composta, onde eu operei com 3 elementos, 3 unidades, né? E qualquer dúvida que vocês venham a ter, leia a questão com calma. Vestibular exige calma, exige interpretar a questão, conhecer o que se está pedindo, reconhecer, verificar o que é que eu estou trabalhando lá, certo? Para que tudo dê certo e eu me saia bem. Vocês conseguem.